Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo do Livro dos Espíritos, esse livro base que nos auxilia aqui a entendermos por que estamos aqui, como viemos, como vamos, e nos auxilia como vivermos melhor, mais leve e mais em paz aqui nessa vida terrena. E assim nós vamos continuar hoje, onde estamos aqui no capítulo 5, que é do livro segundo, onde fala da questão 222, que são as considerações de Kardec sobre a pluralidade das existências. E aqui a gente não perde nenhum parágrafo, porque é tão importante a gente rever tudo isso, essas explicações de Kardec, que nos faz refletir aqui sobre a reencarnação. E aqueles que não acreditam, que acreditam que tem só uma única existência. E assim vamos seguindo com nossos estudos, mas antes vamos fazer a nossa prece de gratidão. A nossa gratidão, a nossa espiritualidade amiga, a toda essa espiritualidade que nos acompanha, nosso anjo da guarda. Vamos agradecer a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. Agradecendo a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos. Estamos no caminho, Mestre Jesus, de aprender a amar com seus ensinos, com seus exemplos deixados aqui para nós. Obrigada a Deus por esta oportunidade terrena e agradecemos a toda a equipe de Allan Kardec e pedimos licença para adentrarmos aos nossos estudos de hoje. Que assim seja. Então, Gerson, você vai continuar hoje para nós, onde paramos aqui. Estamos indo por parágrafos, estamos agora no 7. Então, aqui Kardec continua, né? Raciocinemos desta maneira. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro antes que lhe dar os meios de reparar suas faltas. Ele dá um exemplo aqui, né? 2 fabricantes tinham, cada um operário que podia aspirar a vir a ser sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos 2 fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves outro em compensação. Executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar, trata de executá-lo bem e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi. A necessidade de perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Será Deus, a própria clemência, mais impiedoso que um homem? O pensamento
de que nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha dependido de, de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese a outra, diremos que, se podemos escolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto. Isto é ou não é? Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sobre outro ponto de vista, sempre abstração feita do ensinamento dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Bom, aqui mais uma vez o Kardec muito feliz aqui, muito didático na forma de expressar aqui as ideias, né? Então ele faz uma comparação com Deus, né? De um homem que de um empregado que cometeu um erro, né? Ele o demite, o condena à morte, como disse aqui, né? Partindo do princípio que ele não consiga mais outro emprego. Tem essa alternativa ou a outra alternativa, que é pontuar o erro, fazer o empregado pagar por aquele dia que deu de prejuízo, mas que não se repita mais. Que continue a sua jornada de trabalho juntos, de forma que aprenda com o erro, de forma que ele consiga continuar teu objetivo, que é galgar aí uma posição superior, chegando até ser sócio desse fabricante, né? Então, foi uma forma muito didática, muito Uhum. clara, né? Você pode, dois empregados que cometem erro, você tem duas alternativas, ou demite um, ou demite, ou pontua, faz ele pagar por aquele dia, por aquele erro, faz ele voltar a trabalhar, aprender com os erros e continue tua jornada. Uhum. Acho que foi bem humano aqui essa forma de explicar. Nesse parágrafo 7, aqui Kardec ele faz a gente refletir. Como Deus, sendo tão bom, ele vai deixar que a pessoa passa por sofrimentos? Então, cabe essa reflexão, porque Deus, ele nos auxilia, ele manda provas que é bem diferente das expiações. A prova é como uma prova na escola, para ver se a gente aprendeu, como que a gente está naquela lição. E as expiações são as nossas mazelas, as nossas encrenquinhas que a gente vai trazendo aí desta vida ou de outras vidas. Então, aqui, Kardec, ele coloca essa história dos dois aqui empresários muito bem colocado. Porque aqui nessa história, até ele fala, precisa perguntar qual foi o mais humano? Não precisa perguntar, mas é aquele que deu a chance para aquele funcionário recomeçar. Olha uma prova aí. Vamos ver como é que está a sua misericórdia.
diante das situações do dia a dia. Então, é prova tanto para o empresário, tanto para aquele funcionário, de recomeçar, de fazer de novo. É interessante que aqui ele cita uma parte que ele fala, quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição na Terra. Gente, na Terra, planeta de provas e expiações. Então, aqui ninguém na Terra atingiu a perfeição. Então, vai passar para uma existência para poder ir se aprimorando. Então, não adianta achar que aqui na Terra a gente vai passar numa existência, vai evoluir aqui já vai passar para a perfeição, e aqui a gente passa por essa existência aí sem errar mais. Difícil. É só cada um olhar para a sua própria vida, para o seu próprio modo de viver aqui. Então, e aqui ele fala, ó, assim, sem nos pronunciarmos a favor ou contra das pluralidades das existências, sem admitir uma hipótese mais do que outra, diremos que se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Então, Kardec aqui nos auxilia e nos consola muito, mas quando a gente pode quando podemos, através das reencarnações, das pluralidades das existências, resgatar nossos erros. E assim a gente vai aprendendo e evoluindo espiritualmente, né? Vamos passando aí pela intelectualidade, pela moralidade, e lembrando que Deus, Ele sempre enviou caravanas, sempre enviou missionários para nos auxiliar aqui no planeta Terra. Olha quantos avatares aí passaram por nós para nos deixar aí exemplos, né, os ensinos. Então é importante que a gente faça essa reflexão, né, para que a reencarnação ir para a justiça divina, entender como se dá essa justiça divina, e não querer acreditar que Deus quer que eu sofra. Não, Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente aprenda, que a gente seja cada vez um pouquinho melhor. Então, para que a gente vá aí se desenvolvendo nessas pluralidades. Pode falar, Suzelen. Ele coloca aqui, né, que Deus, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Sim, porque na sua misericórdia, Deus entende. Ele nos criou, né, que somos imperfeitos, né, que erramos demais, mas Ele nos dá a oportunidade, como na justiça, de apelarmos, né? Ele dá a possibilidade de cair, levantar quantas vezes forem necessários. Diferente do empresário, né? Que, na verdade, é aquele que não acredita na reencarnação, que acredita que se ele errou, vai pagar, né, para infinitamente, pela eternidade toda, ele vai pagar por aquilo que ele fez, não vai dar chance de recomeçar. É como se dissesse, você vai para o inferno, vai ficar lá para a eternidade toda. Mas Deus, né, como ele coloca, que se não existisse, precisaria inventá-lo para felicidade do ser humano, que é isso que Deus quer, a nossa felicidade, a nossa pureza. Por isso ele nos fez, por isso ele nos criou. É muito interessante. Tudo bem. Tudo bem. E aqui, quando o Gerson leu aqui no final do parágrafo 7, ele fala, para a gente deixar um pouquinho agora de lado,
né, separar essa explicação e os ensinos dos espíritos, e a gente fazer um estudo filosófico. Então, seguindo no parágrafo 8, se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal. Isso é evidente. Se nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas nesse caso, perguntaríamos: o que era a alma antes do nascimento? E se o seu estado não constituiria uma existência sob qualquer forma? Não há, pois, meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não a tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? Num e noutro caso, qual a situação ao chegar ao corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas? Então, formulamos algumas questões. Então, nesse parágrafo 8, aqui Allan Kardec, né, aqui são aqueles que acreditam que na unicidade da existência, uma única existência. Então, já começa aqui as reflexões, tá? Então, se tem somente uma existência, segundo essa lógica, então a alma, ela foi criada no seu nascimento. A cada nascimento, então, aí a alma vai nascendo. Então, Kardec faz essas perguntas, né, para as pessoas refletirem. Por quê? Aqui é Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Então, aqui Kardec fala: bom, independente da educação, quando crianças na fase infantil, se teve, por que tem pessoas com ideias tão diferentes? Então, ele leva a essa reflexão. Aí a segunda, de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Então, aqui, independente do estado financeiro, e independente do tipo aí da educação, porque tem crianças muito ricas e não conseguem aprender. E porque há crianças aí sem recursos, que, no entanto, são crianças inteligentíssimas. É isso que ele nos faz refletir aqui. E que tem mais facilidade de aprendizagem do que aquela outra que tem muito recurso financeiro e não aprende. Aí vem a terceira. De onde vem, para uns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Lembram das ideias inatas que a gente estudou aqui anteriormente? Né? As ideias inatas são aquelas que surgem independentemente dela ter aprendido nessa existência ou não. Então, são aquelas coisas que brotam do ser, que a gente fala assim: nossa, da onde essa pessoa tirou isso? Da onde ele aprendeu? Como que ele vem com essa ideia? Então, são aquelas coisas que a gente fica até boca aberta, né? Então, são como ele já sabia. Então, a gente vai refletir, como que ele já sabia? E se já
tivesse vivido aquela experiência, então de onde vem se ela tem só uma existência? Então, para aqueles que acreditam só em uma existência, de onde vêm essas ideias? Aí vem a quarta, que ele nos convida aqui a refletir. De onde vem, para certas crianças, os impulsos precoces de vícios ou virtudes? Esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? É o que a gente já falou aqui, que já refletimos. Como tem crianças naturalmente aí boas e naturalmente más. Porque tem uns serzinhos, gente, que a gente olha e fala assim, ô, gente, nessa idade já fazendo isso. Tem. Não adianta, não tem só flores com crianças. Então, são aquelas crianças que já vêm cheias de paixões, de vícios, desde pequenininha. Como é que uma já vem desse jeito? Então, ele nos convida aqui. Aí nos convida aqui na 5. Por que alguns homens, independente da educação, são mais adiantados que os outros? Então, aqui, homens que parecem que são mais desenvolvidos moralmente, independente da sua posição financeira, mas são aquelas pessoas que têm uns gestos tão nobres e que abrem a boca, tem tanta sabedoria, tem tanto ensinamento ali, independente da sua posição financeira e social. E outros que têm muita dificuldade de pensar no outro, de olhar para o semelhante, aqueles que são mais egoístas. Então, ele nos convida aqui, de onde vem essa diferença? Aí ele vem aqui para a 6ª. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança selvagem de berço e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton. Então, naquela época, ainda existia povos mais isolados, ainda existia na sociedade ainda muitos canibais, aqueles com culturas bastante primárias. Então, aí, Allan Kardec, ele pergunta, se pegar uma dessas crianças, né, nessa criação, nessa cultura, e pegar e educar através das melhores escolas ali, né, da França, a gente vai fazer dela um Newton? Ou seja, pessoas, seres humanos que passaram aí por nós e que se sobressaíram da sua inteligência, eles vão ser assim também? Se a gente educar aqui na Terra, vão ser pessoas acima daquela média, né, da inteligência em relação à humanidade, elas vão ficar acima? Então, é interessante essas perguntas aqui, que Kardec faz a gente refletir. Ah, ok. Então, se tem só uma existência, como que isso acontece? Né? Você vê, Pode falar, Suzeli. você vê que a ciência em si, né, a ciência fria, né, crua, ela coloca o ser humano como um produto, né? Se eu pegar 2 produtos, 2 crianças, e criá-los de maneiras diferentes, no final serão 2 produtos diferentes. Então, a ciência coloca que se eu criá-lo numa escola, numa educação com pais abastados, ricos, eles normalmente vão se sobressair. Enquanto que eu criar um produto lá na África, lá num lugar bem carente, ele vai ficar naquela mesmice, né? Agora, Allan Kardec, né, a reencarnação explica de uma maneira diferente. Não importa se a pessoa é
abastada, é rica, né? A gente vê tantos casos de adolescentes ricos que matam os pais sem nenhuma necessidade financeira, está lá escrachado no jornal, né? Que queria o dinheiro, na verdade não precisaria daquele dinheiro. Pessoas riquíssimas que se prostituem pelo simples fato de se prostituir, não tem a necessidade financeira, né? E ao passo, como você falou, um Chico Xavier que vem de uma origem super humilde e é um ser, né? Sem, não precisa falar mais nada, né? Então a gente vê a existência mesma, a pluralidade das existências nesse sentido, não analisando sobre o prisma da ciência, né, crua, fria. Até porque eu lembro aqui que nós discutimos bem esse ponto, né, da existência das almas, da origem das almas, né? A gente viu que todas têm um início e todas começam no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Até discutimos que Jesus também foi uma alma crua, né? Vamos por assim dizer. E cada uma vai evoluindo, cada uma precisa de mais ou menos encarnações para mostrar o seu e aprender e se desenvolver. Então, aqui ajuda a explicar bem essa questão, que, assim, existe um momento em que todos eram iguais. O início, a origem, Deus cria todo mundo igual. Uns evoluem mais rápidos, outros mais devagar, outros dão um passo para frente, dois para trás, né? Outros dão dois para frente e um para trás. E aí começa a criar essas escadas, essas escalas, né? Mas isso é um ponto que a gente estudou bem, discutiu bem aí, né? A questão da origem das almas, que é todo mundo, a origem é a mesma. Todos começaram iguais. Uns desenvolvem mais rápido, outros precisam de um pouco mais de tempo. Aí, seguindo na 9, parágrafo 9, perguntamos qual a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças e aptidões? Dirão que dependem do organismo, mas neste caso teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria. Não teria responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir às imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme a justiça e o amor que dedica por igual a todas as criaturas? Então, nesse parágrafo 9, ele aqui reforça. Como se dá essas diferenças se só tem uma existência? Essas diferenças aqui culturais entre os povos, de experiências tão grandes, que existem até no mesmo planeta, não precisa comparar um planeta com o outro. Ou as almas, elas são iguais ou desiguais. Então, aqui ele fala, que isso não tem dúvida. Então, nos leva à reflexão, se são iguais, por que essas diferenças? Por que existem? Se a gente acredita em uma única existência, então a gente ficaria revoltado. Por que Deus vai privilegiar uns e outros não? Então a gente iria acreditar numa injustiça de Deus? A gente ia contra Deus, que é soberanamente justo, bom. E como diz João, evangelista, Deus é amor. A gente teria que acreditar nisso. Por que aquele lá
sabe tudo isso e eu não, se todos somos iguaizinhos. Se a alma nossa, o nosso espírito aí é com o nascimento, cada nascimento. Então, ele nos faz aqui esse 9, várias perguntas para a gente ir refletindo. Pode falar, Ele diz assim, Lorena. ele diz assim, dirão que depende do organismo, né? Então, veja bem, se tudo depende do organismo, como você estava colocando, então as injustiças seriam muito maiores, né? Como explicar aquele que nasce sem os 4 membros, né? Aquele que nasce com hidrocefalia. Então, que organismo é esse? Que justiça é essa, né? Então, a gente vê a, a, o que eles colocam, né? Que tudo depende do organismo, que seria totalmente injusto, totalmente fora de propósito. A criança nasceu e abriu o olho e morreu. A criança nasceu sem os membros, né? Então, por que Deus permitiu isso se existe só uma existência? Então, como que ele vai fazer? Essa alma foi perdida, né? Mesmo assim, Então, chama exatamente. atenção a isso. Exatamente, né? Por que que um tem mais inteligência do que o outro? Que o cérebro Sim, dele é melhor? Como é que foi as esse deficiências, organismo, né? E o organismo a gente também pode entender assim, foi no meio em que viveu? E aquele, né? Como ele disse aqui anteriormente, que uma pessoa sem recursos e tem tanto conhecimento, sim. né? Olha só quanta reflexão, gente, que maravilha. Então, vamos dar continuidade no parágrafo 10 na próxima semana, no nosso próximo encontro. Lembrando que a gente aqui não tem pressa, gente. O importante é a gente estudar, refletir com calma. E nosso intuito aqui também de externar essas reflexões é que a gente instigue cada vez mais e mais corações aí pelo gosto do estudo. Como é bom estudar em grupo. Como é bom ter a internet nesse ponto, nos auxilia tanto, né, gente? Então, assim, vamos agradecer a Deus, nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga, que com certeza estiveram aqui conosco para tantas reflexões e que fiquemos todos nós, todos que estamos aqui presentes, aqueles que vão nos ouvir, nos acompanhar pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF. Fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossas lares. Até semana que vem, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.